Muito bom dia, amigos que nos acompanham através desse canal do YouTube, internautas, também através do Facebook, nos acompanham através do nosso canal TNT Tratamentos Naturais Terra. Estamos hoje iniciando mais um dia na presença de Deus e também buscando, através desses comentários, retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por nós, essa caminhada em que estamos mergulhados no corpo físico, aproveitando, como disse Isaías em 41:6, um ao outro ajudou dizendo: esforça-te. Este esforço que estamos fazendo, todos nós, nessa caminhada, é que dignifica e nos apresenta como uns seres em evolução, nos traz, através dos comentários que fazemos e da caminhada que estamos realizando, a capacitação, o aperfeiçoamento necessário para evoluirmos, para galgarmos mais um degrau evolutivo na busca daquilo que deve ser, com certeza, o móvel principal de cada um de nós, que é de estarmos aptos a participarmos como co-criadores desse processo em que o universo, que não para de se expandir, continua necessitando da sua pequena parcela. Me lembrei agora a respeito daquele comentário que existia um grande incêndio numa floresta e um beija-flor ia até o rio, enchia o biquinho de água e jogava lá no incêndio, voltava no rio, enchia o biquinho de água e jogava lá no incêndio. Somos nós, assim como o beija-flor, também deveríamos ser e devemos ser este participante, mesmo que seja como uma minúscula ave num grande incêndio, que é o incêndio da ignorância, o incêndio da incompreensão, da ingratidão até, para com o próximo e para com Deus, nós possamos ser este beija-flor, porque com certeza, na condição de vários beija-flores, inúmeros, 8 bilhões de beija-flores, nós possamos juntos, então, apagar esse incêndio na floresta da vida em que vivemos, na floresta do mundo em que estamos participando, e possamos, então, fazer a nossa parte. Mesmo que seja minúscula, mas com certeza agregada aos demais, poderemos juntos, então, nesse processo evolutivo, fazermos a nossa parte. Muito bem, meus queridos, eu gostaria de falar no assunto de hoje, a respeito de 2 utensílios imprescindíveis na sua vida. 2 utensílios que foram usados pelo Mestre Jesus como um grande exemplo a ser seguido. Claro que estamos ainda longe de chegarmos naquela condição, mas estamos em busca da verdade, estamos em busca da luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Muito bem, esses utensílios nós vamos verificar lá em João 13, do 1 ao 7, você pode ler depois, evangelista João, capítulo 13, do 1 ao 7, que vai falar a respeito desses 2 utensílios imprescindíveis nessa sua caminhada. Você tem que tê-los à mão, você tem que estar contigo nesses 2 utensílios, que é a bacia e a toalha. Vamos entender por quê. Bom, meus queridos, nessas lições que nós recebemos através do Mestre, através também dos evangelistas que palmilharam com ele aquela caminhada e que nos deram a luz a seguir, nós podemos verificar que naquela caminhada Jesus se servia de fatos do cotidiano, da região onde ele estava, trazendo aquele ensinamento moral, porque Jesus sempre se serviu de parábolas, que do hebraico significa marshal, ou marshal, Desculpa, que significa se servir de fatos do cotidiano, do dia a dia, fatos regionais, para, nas entrelinhas daqueles fatos, daquela parábola, trazer então um ensinamento oculto, sutil, de caráter moral. A maior dificuldade que o ser humano tem é desenvolver suas características no aspecto moral. No aspecto intelectual já caminha muito bem, a ciência evolui de uma forma rápida, trazendo grandes esclarecimentos, porém a questão moral anda sempre a passos mais lentos. E é a respeito disso, especificamente, que Jesus tratava naquele caso e que hoje eu venho tratar para com vocês, me juntando nesse processo dessa caminhada, para entendermos o que Jesus queria dizer naquela lição tão importante. Era típico naquela região, os servos da época, era típico se servir daquele processo. Ou seja, o povo daquela região tinha por costume de um peregrino que vinha caminhando, cansado à beira da estrada, quando se aportava, quando chegava até a sua porta da sua casa, ele o recebia e lavava os seus pés.
numa atitude de seja bem-vindo, numa atitude de dizer assim, eu vou aliviar os seus pés, a sua caminhada, lavando os seus pés. E ao mesmo tempo dizendo, eu estou ao seu serviço. Veja, há 2000 anos atrás isso era um costume. E nós ainda, 2000 anos depois, raramente ou quase nada disso fizemos. Claro que aqui também existe o sentido figurado. Limpar os seus pés significa entender a sua caminhada. Entender que muitas vezes vem ferido, vem machucado pela ingratidão, pela incompreensão, pelas dificuldades e agruras da vida, pelas intempéries que encontrou nessa caminhada, e nós quase que nunca, ou nunca, tomamos atitudes semelhantes a essa, de colocar um ombro amigo, um ouvido para ouvir, ou dois, seria o melhor ainda, para ouvir as lamúrias e as necessidades daquela pessoa que aportou, chegou até a sua porta, e que não veio por acaso. Ela foi encaminhada ali para que você fizesse a sua parte. Ou seja, até a própria natureza muitas vezes se moveu para que aquela pessoa chegasse até você. E você muitas vezes não faz como o bom samaritano que estendeu a mão àquela pessoa. O objetivo, no caso ali, Jesus naquela época ensinava os discípulos sobre um novo modo de vida, uma nova maneira de viver que viria após a sua morte e ressurreição, como vemos no versículo 4 e 5. Nós verificamos um fato interessante nesta passagem da questão do caráter moral, da evolução moral do ser humano, que o Pedro, sempre muito afoito, o Pedro sempre foi aquele que deu subsídios para que Jesus pudesse ir mais profundo na mensagem que ele queria trazer. O Pedro, cheio de orgulho, veja bem, tem muitas pessoas que quando você se aproxima até para ajudá-la, e ela não aceita ajuda. Às vezes nós próprios não aceitamos a ajuda de alguém por orgulho. O Pedro ajuda dessa mesma forma aqui, e nós verificamos nessas entrelinhas uma questão interessantíssima, que o Pedro diz assim, não, mestre, jamais eu vou permitir que você lave meus pés, essa atitude humilhante na concepção do Pedro, E Jesus disse assim para ele, se eu não lavar os teus pés, você não terá comunhão comigo. Veja que lição importantíssima que ele dava, ensinava como eles deveriam tratar os demais, ao levar a mensagem do mestre, do amai-vos, e não mais da lei, como nós vimos em vídeos anteriores. Jesus veio revogar a lei, Jesus veio dar um outro ensinamento, que nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. É claro que somos servidos muito mais do que servimos, mas está aí a grande lição, o grande ensinamento moral que Jesus queria orientar aos seus discípulos. Então nós vemos que Jesus disse que ele não veio para servir, mas para ser servido. E aí vai uma pergunta, quem somos nós para achar que devemos ser servidos e não nos colocarmos ao lado, não nos colocarmos abrindo as nossas portas do coração, da alma até, para fazer com que seja feita aquela lavagem dos pés, para que nós tenhamos conosco esses dois utensílios imprescindíveis, que é a bacia e a toalha. E hoje em dia nós precisamos de um outro, mais importante ainda, como diz o salmista 51, 17, a parte B. A um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. O quebrantamento do seu coração, a contrição da tua alma, necessita que além de ter um lenço, que seria um terceiro utensílio, necessita que seja essa questão de totalmente sincero, de totalmente de agradecimento, de compreensão das leis de Deus e sincero na presença dele. Esse coração contrito e quebrantado deve ter a sinceridade do arrependimento, de entender que muitas vezes deixou de fazer aquilo que era necessário para atender aquele irmão que bateu a sua porta. Muito bem, também nós devemos mostrar ao outro essa outra maneira de ver, É como muitas vezes nós verificamos que diz assim, que temos duas maneiras de evoluirmos, de entendermos a lição. Através do amor ou através da dor. Então, como já falamos em vídeos anteriores, não me canso de repetir, muitas e muitas vezes nós deixamos com que a dor bata a nossa porta porque nós não entendemos o verdadeiro amor. Fica a dica, se inscreva no nosso canal e leve adiante essa mensagem, que Deus nos possibilite, que nós possamos ter força suficiente para levar essa mensagem adiante. Esta é a nossa mensagem de hoje, tanto para você como para mim, para todos nós que estamos envolvidos nessa jornada terrena, aonde devemos evoluir, aonde devemos entender essa lição do Mestre e ter à nossa mão sempre
a bacia e a toalha e um lenço, se necessário for, e é muito necessário nos dias de hoje, para que possamos evoluir. Um forte abraço, não se esqueça, deixe o seu like, nos dê essa oportunidade, nós podemos levar essa mensagem mais adiante, isso que com certeza vai ser também como se alguém batendo na sua porta, você vai levar essa mensagem e com certeza todos nós vivermos bem melhor, haveremos de nós sentir então, com certeza, participantes desse processo que é a evolução intelecto-moral de todos nós nessa jornada evolutiva. Meu muito obrigado a você e até o próximo vídeo.